Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Lucas capítulo 10, versículo 38, 39, 40, 41 e 42. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Hoje, eu venho aqui através desse pequeno contexto contido no Evangelho de Lucas, onde Jesus ele fala sobre Marta e Maria. Um momento em que Jesus, em uma de suas viagens, visitou a casa dessas irmãs e nos mostrou um comparativo de dois tipos de pessoa. Uma pessoa que prioriza Deus, fica diante de seus pés e coloca Ele como sua prioridade. E outra pessoa que está tão ocupada com os muitos afazeres que não consegue perceber o que o Senhor está querendo falar. Nesse contexto aqui, o que nós podemos perceber é que Marta ela foi questionar a Deus o que Maria estava fazendo. Quantos de nós também somos assim? Nós questionamos a Deus, as outras pessoas, a postura das outras pessoas e não olhamos que somos nós que muitas das vezes não estamos buscando a Deus o suficiente para ter a postura certa. Perceba, nesse contexto aqui, Marta ela estava tão ocupada com os afazeres que ela não conseguia compreender que o que Jesus estava ensinando era mais importante. Ela estava tão ansiosa e preocupada em manter coisas organizadas e talvez até mesmo em servir Jesus e os discípulos que ela não percebeu que estar ao lado de Jesus era muito mais precioso. Meu irmão e minha irmã, quantos de nós muitas das vezes estamos dessa maneira? Nós estamos tão cheios de tarefas, nós estamos tão cheios de preocupações e coisas para fazer que nós deixamos o Senhor em segundo plano. Eu sei que você já ouviu essa mensagem antes, ela não é uma novidade. Eu já ouvi essa mensagem antes, mas eu acredito que ela cabe na nossa realidade atual, porque hoje nós estamos tão ocupados com tantos afazeres, com tantas coisas que precisamos dar conta, né? Se você é um homem, você tem tantos trabalhos a fazer, né? Muitas das vezes para prover as coisas que necessitam na sua casa. Mulheres também são assim, mas as mulheres acabam até tendo um pouco mais de afazeres domésticos. Quem tem filho tem muitos cuidados com os filhos, enfim, são muitas coisas a fazer e a gente acaba usando esses afazeres como desculpa para não ter tempo de aprender mais da palavra de Deus, como desculpa para não ter tempo de orar o suficiente. Quantas das vezes nós não conseguimos viver uma vida em espírito e buscar um relacionamento mais proveitoso com Deus, porque estamos ocupados com os nossos afazeres. Meu irmão e minha irmã, hoje o meu convite a você que está me ouvindo é que você faça uma autoanálise do quanto você vem priorizando a presença de Deus em sua vida, o quanto você vem priorizando o aprendizado bíblico e a sua comunhão espiritual. E olha, eu sempre trago para vocês aqui uma instrução na qual eu mostro para vocês a recompensa por trás dessa semeadura, dessa atitude, dessa escolha. Eu sempre mostro para vocês a importância de aplicar a palavra de Deus, de renunciar ao pecado, de buscar a salvação em Cristo. E hoje não será diferente.
Quando nós priorizamos Deus, Deus nos prioriza. Quando temos um compromisso com Ele, Ele tem um compromisso conosco. E Deus, Ele passa a prover o que precisamos em todas as áreas de nossa vida. Eu não estou falando financeiramente, não. Eu estou falando muitas das vezes as respostas que nós pedimos a Deus e que ainda não recebemos porque não priorizamos a Deus o suficiente. Muitas das vezes nós não consertamos a nossa vida espiritual, nós queremos consertar a vida física e ficamos fazendo força com as nossas próprias mãos. E com as nossas próprias mãos não chegamos a lugar algum. Recentemente eu vi uma pregação da Camila Barros que ela dizia assim, e eu não sei se você que está me ouvindo já ouviu, mas se você não ouviu e um dia tiver a oportunidade, eu achei muito interessante. Ela disse, muitas das vezes quando a gente não confia em Deus e não descansamos nele, a gente fica tentando fazer o trabalho de Deus com as nossas próprias mãos. Mas nós somos como uma criancinha pequena que achamos que estamos ajudando a nossa mamãe. E ao invés de ajudar, nós estamos atrapalhando. E a mãe vê que nós estamos atrapalhando, mas ela deixa a gente pensar que nós estamos ajudando. Olha, muitas das vezes nós somos como uma criança pequena. Nós achamos que estamos ajudando a Deus, mas nós estamos atrapalhando. E por que nós estamos atrapalhando? Porque não priorizamos uma vida espiritual. Não priorizamos uma vida no espírito. Achamos que as coisas devem ser consertadas da nossa maneira. Nos ocupamos com excesso de afazeres e agimos como Marta, olhando muito mais o comportamento alheio do que o nosso próprio comportamento. Nesse contexto bíblico, eu quero dizer a você que você e todos aqueles que professam a fé em Cristo precisam se policiar e não negligenciar a própria vida espiritual. É muito fácil, meu irmão e minha irmã, a gente caminhar cego e enganado. É muito fácil, muitas das vezes, a gente achar que está fazendo o suficiente e não está fazendo nem o necessário. Às vezes, as áreas da nossa vida que ainda não fluíram, que não melhoraram, que ainda estão com problemas, estão como estão porque nós não priorizamos espiritualmente. Não soubemos lutar de maneira espiritual contra estratégias malignas que estão atacando áreas da nossa vida. Não alicerçamos a nossa casa na rocha e não estamos agindo conforme o que Jesus ensinou. Nesse contexto, Jesus responde a Marta. Ele diz a Marta, Maria fez a escolha certa. O que ela escolheu, ninguém vai tomar dela. Quantas das vezes a gente está tão preocupado com os afazeres e com coisas que nos são tomadas? Muitas das vezes estamos correndo atrás de dinheiro que é tomado para comprar coisas que são destruídas. Muitas das vezes gastamos o nosso tempo e energia com coisas que não nos traz vida, muito pelo contrário, acaba com a nossa saúde, com a nossa energia. Mas quando o Senhor nos convida a estar na presença dele, nós estamos renovando a nossa energia, fortalecendo a nossa alma e ganhando mais e mais sobre vida e salvação. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que quando nós nos dispusemos a aprender mais sobre a palavra do Senhor, é para que nos tornemos pessoas mais sábias. E sendo mais sábios, que assim a gente possa tomar decisões mais assertivas em nossa vida e assim consertar as coisas que estão fora do lugar. Quando nós alimentamos uma vida espiritual com o Senhor, aprendemos a caminhar de uma maneira madura, ao qual nós sabemos lidar com estratégias malignas espirituais e não caímos em ciladas, em armadilhas. Nós passamos a ter uma paz na alma e a nossa conexão com Deus, ela é fortalecida, onde Deus, ele sabe o que nós precisamos, porque nós estamos em constante contato com ele. E nós não precisamos ficar dizendo a Deus o tempo inteiro o que precisamos, porque se nós temos uma vida de oração, se nós temos uma comunhão com o Senhor, ele vai suprindo até mesmo o que nós precisamos falar, fazer, agir, sabe? Às vezes nós precisamos de um entusiasmo para fazer determinadas coisas e o Senhor, o Espírito Santo de Deus, nos fortalece, nos dando ânimo. Escute isso que eu vou te falar, uma vida no Espírito, ela é literalmente uma vida através da graça. Você não terá força muitas das vezes para resistir a pecados, você não terá força muitas das vezes para dar conta daquilo que você precisa, mas se você começar a priorizar a Deus, ao invés de priorizar afazeres, você vai receber da parte de Deus a graça que precisa. Não será a sua força, mas será o poder do Espírito. Mas isso nós só podemos ter se nós tivermos um posicionamento semelhante ao posicionamento de Maria, que escolheu a melhor parte, que é priorizar a Deus, que é estar na presença de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você que não é fácil. Olha, eu mesma muitas das vezes cometo esse pecado de estar tão cheia de afazeres e tarefas que acabo deixando a minha vida espiritual para depois. E quando nós vamos orar, às vezes estamos tão cansados. Quando vamos ler a Bíblia, estamos tão cansados. E todo esse cansaço acaba sendo uma semente usada pelo inimigo de nossas almas para nos fazer negligenciar a nossa vida espiritual. Eu quero dizer a você que está me ouvindo
que o convite a você hoje é que você comece a priorizar a Deus. Sabe, cria na sua rotina um momento para um devocional bíblico. Escolha um livro da Bíblia, sabe? Deixa o Espírito Santo te guiar, porque o Espírito Santo vai guiar a você ouvir um livro que vai falar ao seu coração, que vai falar com a fase que você está vivendo. Ore, peça a Deus para te instruir a iniciar um livro da Bíblia. Eu não sei se você já está fazendo isso, mas se não está, eu sugiro que ajoelhe e peça a Deus que te dê a luz de qual livro você pode começar a ler. E comece a fazer um devocional diário sobre isso. Leia, pergunte a Deus o que Ele está falando com você. Escreva sobre esse versículo, ore sobre esse versículo, medite sobre ele. Deixa Deus te instruir e te alimentar através da palavra. E mais do que isso, se você tem o hábito de orar 10, 15, 20 minutos, coloque o objetivo de orar mais tempo. Faça uma lista de nomes de pessoas para você interceder por essas vidas. Comece a orar na sua casa, sobre a sua própria vida, sobre a sua própria saúde, sobre a sua própria vida espiritual. Busque colocar objetivos espirituais em sua vida para que assim você haja muito mais focado em priorizar a Deus. Olha, eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã, de algo que eu também faço. Eu faço anotações e eu coloco objetivos espirituais para que assim eu fique motivada a priorizar Jesus em minha vida, porque muitas das vezes eu, você e todos aqueles que nos cercam somos engolidos pelos afazeres. Precisamos dar conta de muitas coisas, isso é verdade. E eu não vou dizer a você, olha, deixa as suas coisas para fazer e fique somente ouvindo a palavra do Senhor. Não, eu vou dizer a você, administre melhor o seu tempo. Priorize o Senhor, coloque Ele como uma primícia. O que é primícia, Nária? Como a prioridade, como que é primeiro no seu dia. Iniciou o seu dia, faça uma oração, esteja na presença do Senhor, consagre o seu dia, a sua vida, o que você vai fazer. Depois disso, faça um devocional, deixe Deus alimentar a sua alma com a palavra dEle, nós precisamos disso. E após você fazer esse devocional, essa oração e ter se fortalecido espiritualmente, se você tiver um tempo de ainda ouvir uma mensagem como essa ou de qualquer outro pregador, faça isso nos tempos em que você estiver almoçando, em que você estiver fazendo alguma coisa ali que você pode edificar a sua alma com a palavra do Senhor, mas não haja mais como a Marta, que prioriza os afazeres. Tudo que a gente prioriza antes do Senhor nos é tomado, suga a nossa energia e nos enfraquece. Nós devemos escolher a melhor parte, aquela que, como disse Jesus a Marta, não nos será tomado. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. E quero me incluir, Senhor, nessa oração, pedindo ao Senhor que nos ensine a escolher a melhor parte. Nos ensine, Senhor, a fortalecer a nossa vida espiritual, colocando o Senhor em primeiro lugar. Que possamos, Senhor, aprender a administrar o nosso tempo. Eu estou pedindo graça, Senhor. Eu estou pedindo graça e misericórdia, porque muitas das vezes nós não temos competência, Senhor, para fazer aquilo que precisamos fazer. Então nos ajude, Senhor. E eu te peço, tendo fé que o Senhor está ouvindo, tanto a mim quanto as pessoas que estão ouvindo agora. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos fortalecer para que a gente ouça mais a sua palavra, leia mais a tua palavra, busque mais comunhão, ore mais, priorize a nossa vida espiritual, para que assim o Senhor possa agir e nos fortalecer. Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude através da graça a priorizar, que a gente abra a mão, Senhor, de distrair a nossa mente com excesso de afazeres e preocupações, que nós possamos colocar em primeiro lugar a tua presença, o teu amor, o teu cuidado, que possamos, Senhor, aprender como orar, que possamos, Senhor, aprender a nos dedicar, que possamos, Senhor, ter foco e compromisso com o Senhor, compromisso com a nossa vida espiritual. Tira, Senhor, toda a distração, tudo aquilo que o inimigo vem usando para nos impedir, Senhor, de fortalecer a nossa vida espiritual. Muitas das vezes nós somos distraídos, então, Senhor, abre os nossos olhos para que a gente enxergue o que vem nos distraindo, abre os nossos olhos para que a gente perceba e veja, Senhor, o que está atrapalhando a nossa comunhão, o que está atrapalhando a gente de ter um tempo com o Senhor mais dedicado, mais priorizado. E em nome de Jesus, a partir dessa oração, a gente possa começar a agir como Maria, que coloca o Senhor em primeiro lugar, que abre mão das outras coisas para estar aprendendo ao seu lado. É o que eu te peço. É em nome de Jesus. Amém.